tudo bem? Aqui é Douglas Iacovelli de novo. Mais um vídeo da série de como se tornar um Dev Sênior indo de Júnior ou Pleno. Então, esse vídeo eu vou explicar como fazer para passar dados de uma tela para outra. Isso daí tanto de uma activity para um fragment, quanto de uma activity para outra activity. Bom, vamos começar. Esse daqui vai ser o resultado final que a gente vai ter. Então vai ter esse campo de texto, que a gente já vai começar com ele pronto. E aí a gente vai fazer o passo para ele vir para essa tela aqui de detalhe de fragment e para a próxima activity também, passando a informação. Bom, vamos lá, gente. Seguinte, começando aqui o projeto, então vão ser basicamente três telas, né? Então tem a Main Activity, que é essa tela inicial que vocês viram, com os dois botões e o campo de texto. Vai ter o Detail Fragment e a Detail Activity. Mas vamos começar. Bom, para começar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa instanciar um novo fragment. Como que a gente faz isso? Então, esse fragment daqui que a gente tem, né? O que a gente poderia fazer? Poderia chegar aqui e fazer val fragment, então declarando a variável, é igual a detail fragment, e aí a gente poderia passar, em teoria, aqui o nome que a gente está pegando do campo de texto. Mas eu vou já adiantar uma coisa, isso daí é um anti-pattern, não é recomendado pelo Android que você faça isso. Então o que eles recomendam? Que você vá no seu fragment, crie uma função estática, companion object, e aí aqui você vai fazer o seguinte, por exemplo, val new, fun new instance, e essa instance vai retornar um detail fragment. E aí aqui você vai passar os parâmetros que você quiser. Então, por exemplo, name, que é o do tipo string. Então aqui a gente sim vai fazer val fragment igual a detail fragment. Só que, e vamos retornar no final, né? Só que nem eu falei, você não vai passar aqui no construtor do detail fragment os parâmetros que você quer. Para fazer isso, você tem que criar um bundle. Então a gente pode chamar ele de arguments e criar aqui bundle, que é do Android OS mesmo. E dentro desse bundle você vai colocar os argumentos. Então, por exemplo, arguments.putString, você pode colocar double. Se você der uma olhada aqui, ó, você tem uma série de tipos que você pode passar: char, char array, char sequence, float, etc. Né? Então, putString. Aqui ele espera dois parâmetros. O primeiro é a chave para a gente identificar esse cara, e o segundo é o valor. Então essa chave eu vou criar agora. Então eu vou criar aqui como uma constante. Private const val name name, por exemplo. E a gente vai passar aqui a chave e depois o valor, name. A gente pode deixar esse código um pouquinho mais bonito, né? Fazendo o apply do Kotlin. Assim a gente já vai ter o this vai ser o bundle. Então é como se você estivesse falando assim, this.putString. E no final você pode usar aqui também esse apply e fazer o seguinte, set arguments, então é uma função do fragment mesmo, desse cara que a gente está estendendo, e a gente vai passar aqui os arguments que a gente criou, essa variável. E no final a gente vai retornar. Ou a gente também pode retornar já aqui, que é o objetinho mesmo. Então beleza. E aí na main activity, ao invés de fazer isso, a gente vai chamar detailFragment.newInstance, passando o nome. Então agora a gente vai pegar o nome. Só lembrando aqui, essa activity já está criada, né? Então eu já criei aqui o text input layout e o text input edit text. Então isso daqui é o bloquinho básico para você fazer um input de texto no Android. Em algum outro vídeo eu posso explicar com mais detalhes se vocês tiverem interesse. E aí a gente vai usar esse name input do edit text para pegar o valor. Então a gente pode usar name input aqui, ponto, text.toString. E vamos colocar ele numa variável. E aí é só a gente passar aqui dentro do new instance. E aí eu já, que nem eu falei, já deixei bem preparada essa tela daqui para a gente só instanciar o fragment.
Então já tem o frame layout aqui, que ele ocupa a tela inteira, só que ele não é visível porque não tem nada para ser renderizado, e a gente vai colocar dentro dele o nosso fragment que a gente está criando. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui, chamar o Support Fragment Manager, ponto, begin transaction, e a gente já vai poder colocar aqui, dar um add no nosso fragment. Aliás, a gente vai dar o add no fragment, passando em primeiro lugar o ID do nosso container, onde ele vai ser colocado. E como segundo parâmetro, o fragment que a gente acabou de criar aqui em cima. Aqui a gente pode dar um add to backstack. Pode passar como null esse parâmetro inicialmente, porque essa tela é bem simples, ela só vai receber esse fragment. Mas se você... E esse add to backstack, na verdade, ele vai servir para quando a gente clicar no botão de voltar, aqui, quando a gente clicar nesse botãozinho, ele conseguir desfazer essa operação do fragment que ele fez. E por fim, commit. Se a gente testar isso daqui agora, ele vai funcionar, só que vai ter um problema. Lá no Detail Fragment, a gente não está atualizando o texto. Para fazer isso, a gente tem que definir aqui, pegar esse valor, essa chave name que a gente colocou como parâmetro. Então a gente pode fazer isso como? Então vamos declarar uma variável aqui que vai chamar nome. E eu vou fazer ela by lazy. O que isso significa? Que ela só vai ser executado esse bloco de código que a gente vai escrever aqui quando for chamada essa variável. E eu já vou explicar o motivo da gente fazer isso. Mas bom, então a gente tem que vir aqui, pegar os arguments, ponto, get, string. E aí a gente vai passar a chave que a gente passou ali embaixo, nesse putString aqui. Pode colocar o double bang, que os arguments sempre vão existir, pelo fato da gente sempre estar criando com new instance. E aí no final a gente tem que chamar aqui no onViewCreated a nossa função setText, que eu já deixei preparada aqui, passando essa variável name que a gente pegou. Agora explicando por que tem que ser by lazy isso daqui. O fragment, tanto o fragment quanto o activity, quando eles são criados, eles precisam passar por uma série de métodos de lifecycle, de callback, né? Então esse onCreateView, onViewCreated, onResume, onStart, etc. E se a gente não fizer com by lazy, a gente chamar aqui, por exemplo, dessa forma, o que vai acontecer é que ele vai tentar pegar esse arguments antes de ter passado por esses métodos de callback e vai estourar uma exceção. Então precisa ser feito dessa maneira. Se a gente mandar rodar agora, vamos ver como é que dá. Bom, tá, instalou o aplicativo. Vamos colocar aqui algum nome, então, por exemplo. João. Clicar em próximo fragment. Ele passou aqui para a próxima tela. Se a gente fizer o teste, colocar outro nome aqui, por exemplo, teste, ele veio para cá. Então está funcionando já para passar dados para o fragment. E para activity, como é que a gente faz? Então com a activity é diferente, a gente não pode simplesmente instanciar a activity, a gente tem que fazer por meio de intent. Então a gente chama a gente cria esse objeto intent, passando como parâmetro o package context e a classe. Então aqui a gente poderia fazer this detail activity class.java. Só que isso daqui não é muito legal, porque a gente está dando para essa classe MainActivity a responsabilidade de criar esse intent. Normalmente é mais interessante quando você faz isso dentro da própria classe que você está chamando. Então eu vou recortar esse objeto daqui e vou fazer o seguinte. Na DetailActivity eu vou criar um método estático também, chamado createIntent. Esse createIntent vai retornar um intent, obviamente, e vai receber como parâmetro um context, string não, context, e vai receber também um outro parâmetro que é o nome.
E aí aqui a gente vai chamar aquele método que eu criei lá atrás, que eu tinha escrito lá atrás. Como aqui a gente está dentro do contexto de uma função estática, a gente não pode chamar o this, a gente tem que usar o context que a gente passou. E a gente agora vai ter que fazer mais uma coisinha. Então a gente pode fazer aquele apply e usar o método putExtra. Aí aqui é a mesma historinha, você pode passar vários tipos dele, então boolean, char, short, int, long, etc. E lembrando que o primeiro parâmetro é sempre a chave. Então vamos colocar um name aqui, a chave e em seguida o valor. Só criar essa chave aqui. E por fim, retornar esse intent. Opa, igual não, return. Da mesma maneira, a gente vai lá na main_activity e a gente vai chamar detail_activity agora, ponto create_intent, passando o contexto atual e o nome que a gente quer. A gente pode copiar e colar isso daqui aqui. Por questão de simplicidade, eu estou fazendo esse método copiado, estou fazendo tudo na Activity, mas idealmente você vai fazer isso daqui numa outra camada que você possa testar, pelo menos, ou validar o campo, etc. Né? Mas aqui, por ser tudo muito simples e para facilitar esse exemplo, eu vou fazer tudo na Activity mesmo. E por fim, você chama um startActivity, passando o intent que a gente criou. Isso daqui por si só já funcionaria, mas lembrando, a gente tem que pegar o parâmetro que a gente está passando para a activity. Então, a gente pode criar uma variável aqui name, de novo by lazy, e fazer intent.getStringExtra. E aí aqui a gente vai pegar com a mesma chave que a gente usou lá embaixo. Por fim, setText, passando o name. Se a gente mandar rodar, vamos ver o resultado. Então, se a gente escrever aqui, por exemplo, Maria, e chamar o próximo activity, funcionou. Então, ele está passando o parâmetro para a próxima tela. Bom, então, isso daqui é o caso mais simples, né? Que você só vai passar um parâmetro. Mas vamos dizer que você tem que passar vários parâmetros, você tem que passar um objeto maior. Então, eu vou criar aqui mais um objeto, que vai ser, aliás, mais uma classe, que vai ser uma classe de usuário. Vamos fingir que isso daqui é um bundle que a gente quer passar, enfim, um pacote de dados que a gente quer passar. Então, a gente pode fazer um data class, pode colocar aqui, vamos dizer que o usuário tem um nome, o usuário tem uma idade e uma cor favorita. O que normalmente os iniciantes de Android fazem, e eles provavelmente não sabem que está errado, é fazer esse cara daqui ser um serializable. Então eles vêm aqui e fazem com que o user implemente serializable. E aí na hora de passar para Activity, ele vai fazer o seguinte, user, receber um user, e no final ele vai fazer um putExtra aqui também. Vou duplicar essa linha, só para criar outra chave. E ele vai fazer isso. E aqui, assim, vai funcionar? Vai, mas não é recomendado. Por quê? Aqui só terminando esse exemplo errado, né? Então, isso daqui já funcionaria, mas por que não é recomendado você fazer isso? O Serial, existem duas formas de você passar dados, né, vamos dizer. Então você tem o Serializable, que foi esse primeiro que eu mostrei, e o Parcelable. O Parcelable ele é específico do Android e o Serializable ele é genérico do Java. Então o Parcelable ele é muito mais performático, ele é mais rápido e consome menos memória do aplicativo, do celular para fazer essa passagem de dados. Então é recomendado que você use o Parcelable.
Só que o Parcelable antigamente, antes de ter Kotlin, ele era muito chato de implementar, tem uma série de métodos que você tem que colocar e dá bastante trabalho, se você for ver. Só que, algum tempo atrás, com o surgimento do Kotlin, eles fizeram um gerador de Parcelable, que você facilita muito a vida. E para usar ele, você tem que colocar esse trecho de código aqui dentro do seu build.gradle. Dentro do build.gradle do app, você vai vir aqui e vai colocar Android Extensions igual experimental igual a true. E aí isso vai permitir com que você use uma anotação chamada @parcelize. Eu já vou escrever ela, você vai ver como é que fica. Então na sua classe de dados que você vai passar de um lado para outro, você vai colocar essa anotação parcelize. Pode remover o import do serializable. E aí aqui vai ficar da mesma maneira, você não precisa mudar essa parte, mas essa parte sim. Então você vai pegar um parcelable extra. Lembrando aqui que ele vai reclamar porque ele precisa ser tipado, então você vai colocar que o tipo que você está pegando é user. Opa, aqui eu errei, vou colocar chave user também. E se a gente quiser testar aqui, para ver, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, user.name. Aqui você tem que colocar double bang para ele garantir que enfim, para você garantir que é não nullable, né? Como a gente está usando também o create intent para criar as activities. E para testar, a gente pode passar um objeto aqui de user, passando o nome, por exemplo, Douglas, idade 26, cor favorita azul. Se a gente executar, como agora lá no detail activity a gente não está usando mais o name e sim o name do user, então agora ele tem que, independente do campo, ele tem que mostrar o nome Douglas. Então se a gente clicar em próximo activity, Douglas. E se a gente escrever aqui alguma outra coisa, por exemplo, teste, e vier no fragment, teste. E na activity continua Douglas porque é o user que a gente está pegando. Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo aqui acho que deu para explicar um pouco melhor sobre essa questão do serializable e parcelable. Então, sempre que puder, use parcelable. Existem alguns casos que você não vai ter como fugir e vai ter que usar serializable mesmo, como é o caso de enums, por exemplo. Mas, para a maior parte dos casos, o parcelable resolve muito bem e, principalmente usando essas features experimentais do Kotlin, é, você consegue garantir que vai ser muito mais fácil de você usar o Parcelable por não ter que implementar uma série de coisas. Bom, galera, é isso daí. Se você ficar com alguma dúvida, deixa um comentário no vídeo. Se você gostou, deixa o like, por favor, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu!